se sinta abençoado, mais ainda por esta lição que está acontecendo hoje. É a lição 9 de um bloco de lições que vem nos abençoando. E hoje a lição se encontra com base na carta, a segunda carta aos Tessalonicenses, e a nós também. E esse bloco de lições está assim abençoador como os demais. E tem uma coisa muito linda para a igreja. Exorta, fala da volta de Jesus. E isso é muita bênção. E a igreja precisa estar preparada. Então, o Senhor providencia assim, essas coisas lindas para que a gente fique sempre em dia com a palavra, com a vida, com a fé. Glória a Deus por isso, esse cuidado tão imenso do nosso Pai. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por este momento, por esta lição, lembrando daqueles que ainda dormem sem Jesus e não se despertaram ainda, os nossos enfermos. Então, no seu coração, quem vier à sua mente, deixe no altar do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade. Obrigada, Paizinho, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua exortação através de lições tão abençoadoras, tão edificantes, que nos preparam, Senhor, cada dia, a cada semana, para o encontro contigo. Obrigada porque um dia foram feitos estes registros e chegaram a nós. Então, que a nossa vida também possa estar abençoando outras vidas, que possamos estar nessa caminhada, trazendo almas para povoar o céu. Obrigada, Pai, muito obrigada. Lembramos aqui em nossa oração daqueles que ainda não se despertaram para esse Evangelho da Graça, aqueles que estão enfermos e ainda não podem comparecer à congregação, a este momento de oração, de estudo da palavra. Ser com cada coração, Paizinho, porque somente Tu conheces cada coração e o seu bater e o seu pulsar, porque pertencemos a Ti. Muito obrigada, abençoe a vida, Senhor, de cada equipe envolvida na escola bíblica dominical, cada aluno, a transmissão, cada lição. Muito obrigada, Pai. Como já disse, mais uma vez, vou dizer, teu cuidado e nós queremos te agradecer. Receba essa oração em nome de Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, aquele que reina para todo sempre. Amém. Amém. Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, e vai no capítulo 1, dos versículos de 1 a 10. É a lição 9, cujo tema diz, não tema o fim. Então, diz assim, 2 Tessalonicenses, de 1 a 10. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em nosso Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graças a vós e paz da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. O 4, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa constância e fé em todas as perseguições e aflições que suportais. O que é prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. O 6. Se de fato é justo diante de Deus que Ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo. E tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder.
quando naquele dia ele vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado em todos os que tiverem crido, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Olha, que tremendo! Irmãos, isso é muita coisa e muita bênção. Então, essa carta, escrita pelo apóstolo Paulo, por volta dos anos 50, 52, compõe o 14º livro do Novo Testamento. Ela foi redigida aos cristãos de Tessalônica, na época que era a província da Macedônia, no Império Romano, hoje na região lá da Grécia. Fornece importantes pormenores quanto à segunda vinda de Jesus, profecia de Paulo quanto à apostasia, na qual ele predisse que a igreja se afastaria do evangelho antes da segunda vinda do Senhor, e Paulo norteia a igreja. O objetivo dessa carta é fortalecer a fé e corrigir o mal-entendido quanto à doutrina. Aconteceu uma coisa lá, a gente vai ficar sabendo, para quem não sabe, e relembrar para quem já teve oportunidade de estudar. Bom, no capítulo 1, Paulo saúda e louva os santos de Tessalônica, e ensina que os iníquos enfrentarão a vingança do Senhor na sua segunda vinda. Capítulo 2, Paulo corrige a ideia errônea de que a segunda vinda já ocorrera e profetiza que havia uma apostasia antes que o Senhor voltasse. No capítulo 3, Paulo aconselha a igreja a trabalhar para sustentar-se e não se cansarem de fazer o bem. E falando em apostasia, a gente trouxe, né, um significado e como as falas anteriores nos nortearam, Paulo anunciou que isto estaria acontecendo antes que Jesus voltasse. Então, a gente vai assim pontuando e vai comparando e vai observando, e a igreja vai caminhando, observando, avançando, e vê como a palavra do Senhor ela se cumpre passo a passo, nada é em vão, nada é perdido, ela é toda ligadinha, ela é toda envolvida, e isso é lindo, porque o povo de Deus se esmera, né, se aconchega, aprende, apreende, e assim caminha a igreja. A apostasia, Paulo falou que estaria acontecendo um processo de apostasia. Bom, apostasia é renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé e, em especial, a fé cristã. É uma renegação. Em termos mais simplificados, apostasia seria o abandono da fé autêntica para seguir um tipo de fé formada pelos próprios conceitos com intuições individuais. Ela dissolve todos os vínculos com Cristo, motivados por uma condição rebelde e de hostilidade pelas coisas do reino. Descarta Jesus. Ao desprezo pelos princípios divinos, embora muitas vezes lance mão de alguns de seus preceitos ou das verdades contidas nas palavras, de modo enganoso. Então, Paulo advertiu os irmãos naquela época que estaria acontecendo esse período de apostasia, e apostasia a gente acabou de relembrar ele aqui. E aí a palavra fala, lembra muito, assim, para exemplificar a apostasia, comportamento, né? O apóstata, o rei Acabe. Ele inclinou-se para a idolatria que levou à apostasia. Adotou a Baal como seu Deus. Essa troca, hoje, acontece. Lenços, chaves, fronhas, roupas ungidas, objetos que precisam ser comprados e colocados em lugares específicos para proteger a casa, a vida. E aí a igreja percebe que isso acontece. Amuletos que se tornam objetos como regra de fé.
troca-se a guarda, o cuidado de Deus, a presença do Espírito Santo, por amuletos, para que espere-se proteção, bênçãos, e nós sabemos que nosso Deus não divide a sua glória. Amém? Aí a gente trouxe também, para pontuar aqui na nossa lição, apostasia e heresia. Tem diferença aí, irmãos. Apostasia incorre no não voltar-se mais à condição de cristão verdadeiro. E isso é sério, é triste, é devastador, é mortal, podemos dizer. O apóstata decide pela troca e abandona a fé cristã. Não é mais isso. E aí a gente vê que tem até um texto musical, né, que fala que andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar, e é importante que se tenha fé em qualquer coisa. E o apóstata, ele caminha assim, ele troca a fé em Jesus, troca toda a graça do Evangelho para as suas convicções e difícil voltar. Já a heresia pode ocorrer quando erros doutrinários acontecem. O herege pode se redimir, se despertar, se arrepender, se consertar, alcançar perdão e voltar para o caminho do Senhor. Amém? Então, essa é a diferença relevante. A religiosidade desenfreada, despautada da verdade, pode nos levar a atitudes hereges. Doutrinas fundamentadas fora dos padrões estabelecidos por Deus podem conduzir a práticas hereges. A palavra se autoconfirma, se autoaplica, se autoesclarece. E a igreja, fiquemos atentos a textos isolados usados como pretexto, desprendendo-se do contexto. Isso acontece. Mas glória a Deus que quando se volta, volta a ser filho, a ser príncipe ou princesa desse reino eterno. Enquanto estamos à espera do mestre, como foi a lição passada, baseada em primeira carta aos Tessalonicenses, nós temos agora, não tema o fim, que é a nossa lição 9. E o ponto 1 diz assim: esperar pela volta de Cristo produz bênçãos. Esse contexto está baseado no capítulo 1, dos versículos 3 ao 12. Que bênçãos são essas que podemos ter nessa espera, nesse aguardo? Bom, gratidão a Deus pela sua graça, maravilhosa graça, que inunda nosso coração com fé, com esperança, com amor, com perdão. Sabemos que Ele veio trazer salvação e nos dá esse tempo para que preguemos, anunciemos, falemos, e vivemos o seu plano de salvação. E vamos anunciando e vivendo as boas novas. Então, uma bênção produzida enquanto a gente espera o retorno de Jesus é gratidão a Deus, porque nós recebemos essa graça, essa maravilhosa graça. Uma outra coisa, uma outra bênção que a gente pode extrair nessa espera é a confiança em Deus, que é justo em si mesmo e fiel a si mesmo. Suas promessas se cumprem. Então, confiarmos em Deus faz parte desse pacote abençoador. E como a gente tem aprendido a confiar no Pai. E ai de nós, porque é tudo para Ele, por Ele. Então, nesse tempo de espera, uma bênção que a gente pode extrair é a confiança no Pai, a confiança em Deus.
sabendo que suas promessas se cumprem. Então, o que ele prometeu, ele vai cumprir. Uma outra bênção é ficarmos mais dependentes do seu poder. Quanto mais confiantes, quanto mais gratos, mais a gente fica dependente desse Deus Todo-Poderoso, que nos faz vencer, renunciar ao pecado, nos traz vigor e força para viver nesse sistema de coisas maléficas, malignas, quando podemos fazer a diferença. E aí a gente lembra que a igreja foi chamada para ser sal e luz. Então, a gente tem essas bênçãos enquanto aguardamos o retorno do Senhor Jesus. Então, não é para ficar triste, nem apavorado, nem achar que está demorando. E experimentar essa bênção, né? Essa graça, e compartilhar, vivida por todos, e anunciar o seu plano, e que sejamos nós os cumpridores desse projeto. Deus, ele idealizou um projeto de salvação, contou com seu Filho, né, que era o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, que era promessa lá no Antigo Testamento, e hoje a Igreja do Senhor está nesse momento que nós estamos aqui, e essa marcha continua. Nós temos missão a cumprir. A Igreja do Senhor executa seu plano de salvação à humanidade. É missão da Igreja expandir e fazer conhecido o Evangelho. Aleluia por isso. Essa é a nossa parte. Enquanto a gente vive, aguarda, crê, confia, é grato, a gente vai anunciando esse Evangelho de Jesus. Então, esse foi o ponto 1 da nossa lição. E o 2 fala, antes da vinda de Cristo. Lembra que Paulo anunciou aos irmãos lá em Tessalônica que algumas coisas estariam acontecendo, e 2 delas são citadas aqui, enfaticamente? Então, o ponto 2 da nossa lição, antes da vinda de Cristo, está com base no capítulo 2, de 1 a 11. Paulo fala mais uma vez sobre os acontecimentos escatológicos da segunda vinda de Jesus Cristo. Atos que hão de acontecer. Então, nada ficou solto. Embora a gente vai ver aqui que os irmãos ficaram um pouco confusos, mas glória a Deus que ele usou mais uma vez a Paulo para orientar, e até hoje nós participamos, tiramos proveito dessa orientação, dessa profecia. Então, esse acontecimento escatológico, chamado de parousia, que é o regresso de Jesus Cristo no final dos tempos para cumprimento do juízo final. Então, às vezes, penso assim, esses crentes, né, ficam falando umas coisas, que Jesus vai voltar, que vai ter juízo final. A palavra diz, e nós estamos caminhando para isso. Esse processo chama-se parousia, pelos estudiosos, e a gente está numa escola bíblica, então a gente vai aprendendo também, né? Parece que houve alguma confusão de interpretação a ponto de muitos não quererem mais trabalhar, uma vez que a volta de Jesus para eles seria, assim, iminente. A palavra diz que 1000 anos é como um dia, 1000 dias, né, é como um dia. Mas isso para o Senhor. O tempo do Senhor não é o nosso. Não é isso? Então, houve uma confusão na cabecinha, lá no coração dos irmãos, e Paulo, abençoadamente, escreveu. Aí, irmãos, dá licença para contar uma coisa. Aconteceu na infância da minha mãe, um tempo atrás, ela não está mais aqui, e aconteceria um eclipse. E olha como a gente está mal informado, né? Como a gente comete coisas que não precisavam acontecer. O vovô foi à venda, fez uma compra, que era venda, não era mercado. Foi à venda e fez aquela senhora compra.
com todas as guloseimas da época. E aí se trancaram e ficaram só comendo, porque o mundo ia acabar. Naquele eclipse, o mundo ia acabar. Bom, o tempo passou, o eclipse aconteceu e depois, vai lá pagar a conta pendente lá na venda. Então, os irmãozinhos naquela época estavam assim, achando, para tudo, Jesus está voltando. E a proposta do Evangelho não era essa. Glória a Deus, porque senão nós não estaríamos aqui, sendo alcançados. Como o Pai sabe de tudo, Ele usou a Paulo, fala, vai lá, orienta, fala que vão acontecendo algumas coisas. E a gente está aqui revendo essas coisas que estarão acontecendo. Então, Paulo escreve aos irmãos, alerta, adverte, orienta, exorta e conta, olha, haveriam ainda 2 sinais importantíssimos e Jesus estaria voltando, a trombeta estaria tocando. Que sinais são esses? A carta fala justamente disso e a gente está revisando. A apostasia, que seria uma rebelião, a rejeição, uma rebelião contra Deus. Apesar da Bíblia relatar muitos episódios de rebelião, nesse caso é específico, porque será uma rebelião a nível de mundo, não um lugarzinho aqui ou lá ou acolá. Será uma questão a nível mundial. Igreja do Senhor, desperta, fique atenta, vigia, ora. E essa rebelião será mundial contra toda a ordem estabelecida por Deus e sua autoridade. E aí a gente observa que já há uma manifestação explícita contra a forma como Deus estabeleceu as coisas, não é? Na família, no casamento, na fé. Estamos vivendo esse tempo de apostasia. E um outro fator seria o homem da iniquidade, filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. João o chama de anticristo e Paulo chama de homem da iniquidade. Este tempo vai estar acontecendo, então, são 2 fatos marcantes que os irmãos teriam que saber, a Igreja do Senhor precisa saber. A quem Jesus, olha, glória a Deus, este homem da iniquidade, anticristo, seja lá quando ele vier, a quem Jesus matará com o sopro da sua boca. Grande é o poder do nosso Jesus. Chega, basta um sopro e acaba. E o destruirá pela sua manifestação da sua vinda. Está lá em 2:8. Vamos ver? 2:8. Olha. Então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Palavra do Senhor. A Bíblia diz que será um ser humano, ao seu lado pessoas ímpias que aceitarão seu poder demoníaco, fascinadas pelos sinais e prodígios e mentiras, que rejeitam o amor da verdade para serem salvos. E a igreja está sendo advertida para que tome cuidado, que observe, que ore, que caminhe, que estude a palavra, que siga o que diz a verdade. E o terceiro ponto da nossa lição, a vinda de Cristo para os santos. Maravilhosa graça quando isso acontecer. Gente,
Esse texto está fundamentado na palavra, no capítulo 1, 7 e 10, e no capítulo 2, de 13 ao 17. A vinda de Cristo para os santos vai acontecer também duas coisas assim tremendas e extraordinárias, muito extraordinárias, porque vai trazer alívio quando o céu se manifestar. Vamos lá? No 1, do 7 ao 10. 2 Tessalonicenses 1, do 7 ao 10. E a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder em chama de fogo. O 8, e tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. E o 9, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E o 10, quando naquele dia ele vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado por todos os que tiverem crido. É por isso que fala que aqueles que dormem no Senhor, né, vão acordar. E Jesus fala, aquele que crê ainda que morra, viverá. Está vendo como a palavra ela é toda alinhadinha, não está nada solto. Glória a Deus. E aí a gente vai poder louvar, valeu a pena. Alívio, alívio, alívio. Passou. A tribulação não acontece mais. Esse dia Jesus será admirado e glorificado. Todos contemplarão a sua glória. Todos os seus santos que creram. Valeu a pena. Não tem mais choro, não tem mais dor. Isso é muito bom. Vale a pena esperar. Mas, como também alerta a palavra, também será um dia de vingança contra os pecadores ímpios. Pecadores ímpios. Jesus não veio pelos pecadores. Então, como a gente pode entender esse termo conjugado, pecadores ímpios? Para melhorar nosso entendimento, pecadores ímpios são aqueles contrários e desrespeitosos às coisas sagradas, ofensores, desumanos, são cruéis, blasfemadores, impiedosos e não dados ao arrependimento. Pecadores ímpios, os quais não desfrutarão da sua glória, banidos serão da face do Senhor, o que a gente entende como eterna destruição. E a igreja fala, e a igreja anuncia, e na escola a gente revive, relembra, é exortado, porque isso estará acontecendo. Detalhe, todos simplesmente estarão lá. Todos simplesmente estarão lá para participar das bodas do Cordeiro. Jesus Cristo precisa hoje estar no trono do nosso coração, no centro da nossa vontade, na nossa prática. Nosso agir vai mostrar se, de fato, é Jesus quem está no controle. Quem perseverar, né? Não é assim que fala a palavra? Aquele que perseverar, tem promessa. Está lá em Mateus 24, 33 e Apocalipse 2, 26. Vamos lá? Apocalipse 2, 26. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É isso. E lembrando, quando fala que todos estarão lá,
porque será o juízo final, como a lição já nos falou, como a palavra nos fala, e todos precisarão estar lá para ver, participar deste momento. Os santos do Senhor serão chamados para as bodas com o Cordeiro, as bodas do Cordeiro. Mediante as exortações, observações dos fatos, notoriamente, vemos o cumprimento da palavra acontecendo, né? Ela, dia a dia, vai acontecendo, vai se cumprindo. Precisamos nos lembrar que o dia do Senhor não está distante de culminar em toda a sua inteireza, de fato e realmente. Os fatos comprovam, né? A palavra se cumpre. Deus é fiel a si mesmo. E assim a gente vai testemunhando o que vai acontecendo, a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo, a gente vai anunciando, vai falando desse amor e pedindo ao Espírito Santo de Deus que faça convertidos ao Evangelho. O que fazer então o cristão? O que a Igreja do Senhor precisa fazer? O que nós precisamos continuar fazendo? Simplesmente ficarmos firmes para não sermos enganados. Vale lembrar que aqui nessa igreja nós aprendemos que alguém, para conhecer a nota falsa, ela vivencia, ela manipula. Quanto mais, melhor a nota verdadeira. E o cristão, né, nós pegamos esse exemplo. Quanto mais a gente se aprofunda na palavra, sem fanatismo, mas com entendimento e sabedoria do Espírito Santo, mais a gente se identifica, mais a gente aprende, mais a gente sabe, mais a gente vigia, mais a gente ora, e a gente vê que as coisas estão acontecendo. Então, simplesmente ficarmos firmes nesse aprendizado, nessa proposta do Evangelho, para que não sejamos enganados. Agradecer a Deus pela fé em Cristo, lembrando que somos amados do Senhor e escolhidos por Ele desde o princípio para a salvação. Se alguém perguntar quem é você, pode responder assim com toda a autoridade na palavra. Eu sou um amado do Senhor, escolhido desde o princípio, desde a fundação do mundo para a salvação. Eu vou ser um daqueles que vou povoar o céu. Então, irmãos, isso não é pouca coisa, não, isso é eterno. Amém? E detalhe, a gente não está rejeitando esse convite. Então, vigiar, perseverar, buscar, estudar, guardar, falar, anunciar, viver o Evangelho, é dizer sim, Senhor, eu aceito o seu convite. Glória a Deus, eu te dou por me escolher, por nos escolher. E a palavra fala que Ele não faz acepção de pessoa, né? E nem de nacionalidade. Por isso, ide de Jesus, vai, fala desse amor a todo canto. O sofrimento do retorno de Jesus será para os que não creram na verdade e tiveram suas alegrias na injustiça. Será o dia da vingança do nosso Deus. Às vezes nos perguntamos, né, como igreja, como ser humano, como pode, Senhor? Como pode tanta coisa triste acontecer? Como pode um coração de um ser humano ser tão covarde? E a gente chora. E o anjo colhe as lágrimas, porque tem promessa na palavra que um dia isso vai acabar. A vingança é do nosso Deus. E a gente caminha também crendo nisso, porque o Senhor não nos fez para sofrer. Mas enquanto a gente está aqui, Jesus nos advertiu que teríamos aflições, mas que Ele venceu por nós. E nele somos mais que vencedores. Não é isso? Amém? E diante de um mundo de incertezas, podemos ter certeza
certeza de que Jesus nos ama, mesmo com as nossas limitações, né? Com a nossa pequenez, com o nosso pecado, porque Ele fala assim: eu estou aguardando que você se arrependa. E eu te perdoo. Mais uma vez, eu te amo. Vem, o céu é a tua morada. Porque recebemos dele justificação através do seu sangue inocente derramado na cruz. Essa é a proposta do Evangelho, e Jesus topou. Ele veio e ele se entregou. E a igreja do Senhor vive falando isso. Parece, né, que fica batendo na mesma tecla. Amém, glória a Deus. Se você escuta isso e está desviado, desalentado, preste atenção. Volte. Você é pecador, mas não é ímpio. Volte a tempo. Enquanto essas coisinhas estão acontecendo, enquanto a trombeta não toca. O sofrimento, o retorno de Jesus, né, será para os que não creram na verdade e tiveram suas alegrias na injustiça. Uma atitude de obediência é observar as tradições. Aí você fala assim, mas não temos que contextualizar e seguir, avançar, modernizarmos? Sim, uma coisa é uma coisa, parece redundante, mas é outra coisa. Porque contextualizar não significa perder e banir princípios de Deus. Não podemos. Os princípios divinos, ensinados desde os antigos, eles não estão banidos, não estão ultrapassados. E hoje, com maiores esclarecimentos e conhecimentos. E isso não é bom? Isso não é maravilhoso? A igreja do Senhor segue, e a palavra diz que pede sabedoria a Deus que Ele dá. É isso. Então, está contextualizada assim, mas pautada nos princípios, nos desejos, na vontade, na ordenança, nos mandamentos que a palavra contém. Amém? Os ensinos do próprio Senhor e dos apóstolos, a nós transmitidos, precisam ser guardados, cumpridos, vividos, anunciados. Eles nos trazem segurança, suporte, força, capacidade, sabedoria para vencermos a apostasia, porque Paulo profetizou que ela estaria acontecendo. Então, hoje a igreja do Senhor, mais uma vez, está sendo alertada. Atenta, igreja, fique ligada. Discípulos de Jesus reconhecem o valor dos ensinos da palavra de Deus e, consequentemente, estarão preparados para a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém? É isso que a lição nos traz, nos lembra, relembra. Glória a Deus por esse cuidado tão delicado, que é a culminância, né, da esperança, do que a igreja fala. Olha, Jesus vai voltar, Maranata, e é isso. A igreja, mais que estar atenta às provisões, precisa se despertar-se das especulações, das dúvidas, dos achismos. Nós aqui já tivemos a oportunidade na escola bíblica de falar, né, dessas filosofias que vêm assim entranhando no Evangelho, as correntes filosóficas, os pensamentos de alguns. E se é para a gente seguir, vamos seguir o nosso mestre. Sobre a vinda do Senhor. Tem muita coisa falando, mas a palavra é ela que pontua. O dia do Senhor, a volta de Cristo, e estar preparada para viver cada dia o seu mal, como Jesus já nos alertou, até que Ele venha. A apostasia se intensificará cada vez mais, e a chegada do homem da iniquidade, ou o anticristo,
não deverá surpreender a igreja firmada na rocha, Jesus. Quando nós soubermos que já está acontecendo, já está se confirmando, porque as coisas vêm acontecendo, então, irmãos, não é para a igreja arrepiar os cabelos, ficarmos aturdidos. Nós vamos continuar orando e falarmos, glória a Deus, vem o Senhor Jesus, porque a palavra nos diz que isso estará acontecendo. E para muitos, esses dias serão, enquanto Jesus não voltar, os que vivem com liberdade e libertinagem, curtindo a moda deles, com prazer na justiça, acabou, terá fim, tomados de pavor quando o Senhor voltar e buscar os seus. E, assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está voltando, Ele voltará. E não é seu desejo encontrar sua igreja despreparada, assim como haja alguém que não tenha escutado do seu sacrifício de entrega de amor. Então, a igreja precisa estar preparada, estará anunciando, convidando para que o céu seja povoado. Essa é a missão da igreja, viver a verdade e dela falar. Amém? Aleluia. Glória a Deus por tão grande oportunidade. Não temos fim. É um tópico muito abençoador, trazido por Paulo em sua segunda carta aos Tessalonicenses, e a nós hoje, em 2021, porque o Senhor ainda não veio, tem coisas ainda a acontecer, estão acontecendo, e a igreja continua marchando, falando desse amor, vivendo esse amor, estando preparada para as bodas do Cordeiro. Amém? Queremos agradecer a você que participa da Escola Bíblica Dominical, com a sua oração, com a sua presença, com seus estudos, acrescentando à igreja, caso seja pontuado alguma coisa em seu coração, não guarde, compartilhe. Dá um like lá quando você entrar no site da igreja e curta, viva. Não só curta lá não, mas curta mesmo no seu coração, na sua vida, na sua família. Quem lhe der crédito para falar. E a palavra diz que é a tempo e a fora de tempo. Então, catuca também com amor, com carinho, com sabedoria no Senhor, para a gente estar falando dessa proposta de salvação e de bênção eterna. Amém? Vamos então orar mais uma vez, né? Agradecendo a Deus pelo esse cuidado tão precioso que Ele projetou no coração de uma família há uns anos atrás, uns 100 e poucos anos atrás, chamada Escola Bíblica, e a nossa igreja abraça a Escola Bíblica, e isso é abençoador, eternamente é abençoador. Paizinho, nós mais uma vez queremos nos dirigir a Ti em oração, te agradecendo por esse tópico que compôs a lição 9 dos nossos estudos, que é para a gente não temer o fim, porque Tu, através do Teu Espírito Santo, Tu nos exorta, nos alinha com o Teu Evangelho, nos prepara, assim como também nos dá sabedoria para anunciarmos esse Evangelho de salvação. Muito obrigada, Pai. Desperta os corações, esteja conosco, acrescentando cada vez mais o que nos falta, não olhando para as nossas pequenezes, com nossa pequenez nem limitações, mas obrigada, Pai, porque Tu nos olhas com revestimento do Teu Filho amado, que derramou sangue puro, carmesim, inocente, para nos trazer salvação.
Glória te damos. Obrigada por esse local, por equipe de transmissão, desde aquele, Senhor, que escreveu, desde Paulo, quando registrou essa carta aos nossos irmãos naquela época, aos estudos hoje, a oportunidade, mais uma vez, da tua igreja estar sendo despertada, para que não é para temer, é para estar preparada e anunciar que esta loucura divina estará acontecendo, porque é assim que os loucos vêm. E Deus aprovou, pelo seu modo de entender, nos caminhar, né, nessa bênção. Mas nós, como igrejas, anunciamos que Jesus está voltando e que nós precisamos estar preparados. Cada dia, vencendo o mal, cada dia, firmados na fé, cada dia, em cada oportunidade, anunciando que Ele voltará. Voltará para buscar os teus santos e seremos com Ele, viveremos com Ele glória eterna. E também, Senhor, uma notícia triste para aqueles que estarão querendo, mas o tempo vai se cumprir. E eles buscarão e não mais encontrarão. Assim diz a tua palavra. Então, enquanto há tempo, nos encha de ousadia, de fé, para estarmos falando, não o que os ouvidos, os corações querem ouvir, mas o que tua palavra anuncia, porque isto sim é salvação, é bênção e é eternidade. Muito obrigada, Pai. Desperta os que dormem. Continue conosco, com perdão das nossas faltas. No demais oportunidades, até que Jesus volte e nos prepare cada dia para o encontro contigo. Nós oramos a Ti em nome dEle, do Teu Filho amado, nosso Salvador, autor da fé e do nosso fôlego de vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.